Que bom que você está aqui. Muito feliz que você esteja aqui. Seja muito bem-vindo. Podem se assentar. Vocês estão aqui pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Uma alegria enorme receber cada um de vocês. E eu quero dizer assim, domingo passado não estava aqui com vocês, estava numa viagem, mas com muita saudade, sempre orando por vocês, acompanhando à distância o que está acontecendo. Eu queria pedir para você, obviamente, nós estamos num dia de festa, mais agitado, né? Por essa manhã gloriosa, os batismos, a presença de Jesus no nosso meio, mas queria pedir que você tentasse aquietar um pouquinho o coração, né? E dar toda a atenção à palavra de Deus. Aqueles que se batizaram ainda vão chegar aqui, então, para assistir o culto também, daqui a pouco eles vão celebrar a ceia, primeira ceia, né? Como resultado da sua conversão, da sua aliança com Deus, então tudo é muito especial. Mas eu queria pedir sua atenção, por quê? Porque hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens, uma série que nós vamos trabalhar ao longo do mês, e que nós esperamos que você tenha uma compreensão de uma palavra que não é muito comum, nós não usamos no nosso dia a dia. Mas para eu falar um pouquinho dessa série, eu queria perguntar a você, o que há de mais maravilhoso nessa vida? O que há de mais maravilhoso nessa vida? O que é que pode gerar a mais profunda alegria, o mais profundo senso de satisfação, de realização no nosso coração? Eu fiquei pensando em algumas coisas, talvez para alguns de nós podem ser viagens, né? Tão gostoso viajar, não é verdade? Eu queria que ele colocasse ali umas imagens para a gente, talvez só para ilustrar, né? Talvez, assim, seria muito legal a gente ir para Paris, não é? Eu nunca fui, a Andréia, mas a gente já está sonhando ali, né? Viajar é muito bom, é? Quem sabe a gente está num iate, assim, no meio do oceano. Seria muito legal, não é, não, irmãos? Isso traz muita alegria, muita satisfação. E se a gente pensar em bens, em posses, em dinheiro, né? Tem alguma imagem para ilustrar isso também? Olha lá, ó, poxa, né? Uma casa para fazer GC, né? Fazer um churrasquinho com os amigos, né, irmãos? Muito bom, né? Tem algo mais aí? Ali, ó. Aquele carrinho vermelho para a gente dar uma volta aqui na Varta, né, irmãos? É muito bom, né? Legal demais. Agora, eu queria falar para vocês, o Arrascaeta do Flamengo tem um sonho, jogar comigo. Coloca aí para mim. Seria muito legal. Não é? Você já imaginou o Arrascaeta realizando o sonho dele de jogar comigo no Maracanã? Seria demais, não é verdade? Muita alegria. Olha lá. Agora tem uma outra, que alguns podem pensar assim, puxa, muita alegria a gente ter um corpo sarado, bombado. O que vocês acharam do modelito? Ficou bom, não ficou não? Combinou ou não combinou? Não combinou? Pô, irmão, pensei que você ia me animar. Não combinou, né, irmão? Melhor ficar desse jeito mesmo. Eu só queria ilustrar que há tantas coisas que a gente pensa assim, isso seria a maior alegria, maior satisfação, maior contentamento. E não quer dizer que essas coisas sejam necessariamente ruins. O que eu quero dizer só é que nada nesse mundo pode trazer aquilo que só Jesus pode trazer ao coração da gente. Eu podia mencionar para você aqui, ser igreja é uma grande alegria, família, uma grande alegria. Você sabe o valor da igreja, o valor da família. Mas ainda essas coisas que são tão preciosas para nós, elas jamais, escute isso, jamais irão promover no coração da gente o que só Jesus pode trazer. Nós temos famílias, muitos de nós temos famílias, mas as nossas famílias muitas vezes não são fonte de alegria e de realização. Muitos de nós temos filhos, mas nós também sabemos quantas dificuldades e lutas temos com os filhos, em criá-los, em educá-los. O que eu quero dizer é que por mais que nós desfrutemos de coisas maravilhosas nesse mundo, nessa vida, elas jamais, jamais chegarão ao nível daquilo que nós recebemos do céu, ao nível daquilo que só Deus pode produzir no coração da gente. A gente pode se empolgar com todas essas coisas, a gente pode curtir demais, a gente pode se iludir, mas elas jamais satisfarão os anseios mais profundos do nosso coração. É por isso que nós conhecemos gente que joga no Maracanã, no maior time do Brasil, que é o Flamengo, a controvérsia, né? É por isso que a gente sabe de gente que tem mansões, carros importados, às vezes dezenas de carros importados na garagem, mas eles
não desfrutam do mais importante. E por isso, tudo isso acaba, em última instância, não fazendo sentido nenhum para essas pessoas. É por isso que gente que tem riqueza, que tem carro importado, ainda se suicida. É por isso que tem gente que tem muitos bens, tem sucesso, tem fama e usa drogas para lidar com os problemas interiores, com as suas feridas na alma. É por isso que nós vemos tanto desespero, mesmo naqueles que a gente poderia dizer, tem tudo, conquistaram tudo nessa vida. Porque nada nesse mundo, entenda isso, nós fomos criados por Deus e nada nesse mundo vai satisfazer o anseio maior e mais profundo do nosso coração. Ele só pode ser saciado por aquilo que vem de fora, de nós e desse mundo, por aquilo que vem além. E aquilo que veio de fora e além desse mundo natural, físico que nós vivemos, é o próprio Deus. A Bíblia diz que Deus se fez carne e Ele veio habitar entre os homens, cheio de graça e verdade. Jesus é o Deus Emanuel, o Deus conosco. É aquele que diz assim, o reino de Deus está próximo, no sentido de que Ele está acessível agora a todo mundo. Por quê? Porque o grande rei desceu à terra, em forma de servo, nasceu numa manjedoura, viveu como qualquer um de nós, morreu na cruz do Calvário por nossos pecados. O Deus veio entre os homens, lá de fora, o Deus transcendente veio habitar entre os homens. Ele veio trazer aquilo que o nosso coração mais anseia, lá no mais profundo do nosso ser. E só Jesus pode trazer essa satisfação. Eu gosto do que Jesus afirmou em João 17,3, que Ele diz assim, esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a vida eterna. A vida eterna é conhecer Deus e Jesus, o seu Filho, como o mediador entre Deus e os homens, como o caminho, a verdade e a vida. É através de Jesus que nós conhecemos o Pai. Jesus diz assim, quem vê o Filho, vê o Pai. Porque Jesus é a expressão de glória e verdade do próprio Deus. Ele é Deus. E o que nós temos aqui é Jesus dizendo, essa é a vida eterna. E o que é vida eterna? Vida eterna é a vida que vem do Espírito, é a vida de Deus em nós, que acontece já nesse mundo e que é capaz de transcender a morte. A vida eterna é a vida mais poderosa que um ser humano pode ter. No grego a palavra é zoe. Zoe. Há 3 palavras no grego que significam vida. A palavra bios, da onde vem a palavra biologia no português, refere-se à vida física. Existe a palavra psique no grego, que se refere à vida emocional, psicológica. Mas quando a Bíblia fala da vida aqui de Deus em nós, usa a palavra zoe, que é a vida que só Deus pode dar. Você pode ter vida bios, você tem um corpo que está saudável. Você tem a vida psique, você tem emoções, você tem a sua psique aí dentro de você, a sua personalidade, quem você é. Mas isso não é suficiente se eu e você não desfrutarmos da vida de Deus em nós. O zoe de Deus, a zoe de Deus, a vida de Deus. E é isso que Jesus está falando, a vida eterna. A vida eterna é essa, é conhecer a Ti, é conhecer aquele a quem o Senhor enviou. Isso é a vida eterna. Esse é o maior milagre, a vida mais abundante e poderosa. A vida eterna é conhecer Cristo. Eu estava orando com o pessoal que se batizou agora ali, dizendo exatamente isso. Olha, esse é o maior milagre, vocês estarem aqui rendendo a Jesus, afirmando que vocês creem em Jesus é o maior milagre. Vocês sabem o quanto vocês, eu e cada ser humano, nós somos egoístas, orgulhosos, duros de coração, preconceituosos. Quantos obstáculos nós levantamos contra o amor de Deus, a rendição a Jesus, a entregar o trono da nossa vida a Jesus, a entregar a direção, o controle, o manche da nossa vida a Jesus. Como resistimos? E vocês estão aqui hoje, testemunhando que vocês se entregaram. E vocês estão testemunhando que ao se entregarem a Jesus, vocês têm vivido uma nova vida. E vocês estão testemunhando que ao se entregarem a Jesus, vocês entraram num processo de crescimento, de maturidade. Coisas que vocês não eram capazes de realizar antes, agora são capazes. Coisas que vocês não eram capazes de fazer, agora vocês são. Coisas que vocês não eram capazes de dizer não, agora vocês são capazes de renunciar, de mudar. Por causa de uma nova vida. A vida que vem do céu. Seguir Jesus é você viver com profundidade. Seguir Jesus é você viver, sair dos níveis da superficialidade que nós vivemos como geração, como ser humano, e mergulhar na vida de fato. Eu quero ilustrar isso com aquilo que Jesus falou para Pedro, depois de eles terem pescado a noite toda e não pegado nada. Então Jesus deu uma palavra ali, ministrou os discípulos que estavam à sua volta, as pessoas, a multidão que estava ali do barco, e ele disse para Simão, ele disse, agora vá para águas profundas e lancem as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, trabalhamos duro a noite toda, não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem pede. Outra versão diz, por causa da tua palavra,
eu vou lançar as redes novamente. Mas observe a expressão de Jesus: vá para águas mais profundas. Eu tenho águas mais profundas. Vá para águas mais profundas. Eu sei que literalmente Pedro ia jogar a rede em águas mais profundas, mas aqui é um sentido maior. Jesus tinha uma vida mais profunda para Pedro. Jesus tinha uma vida mais plena para Pedro. Tanto que depois que Pedro pega a sua maior pesca em toda a sua vida, ele é um pescador, ele não se importa com os peixes, ele não se importa com o barco, ele não se importa com a profissão, ele não se importa com o dinheiro que tudo aquilo ali ia trazer. Ele simplesmente se coloca diante de Jesus e diz: retira-te de mim, porque eu sou pecador. Retira-te de mim, porque eu sou pecador. Por quê? Porque ele entendeu que ali não era só uma pesca, ali não era só um milagre, ali ele estava diante do próprio Deus, ele estava diante do Messias, ele estava diante de Jesus, que vem trazer vida e vida em abundância. Ele se rende a Jesus, ele se quebra diante de Jesus. Então, o que há de mais maravilhoso, o que há de mais poderoso que eu e você podemos viver, é Cristo. É Cristo e tão somente Cristo. A vida eterna é essa: que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu queria falar aqui sobre as experiências que envolvem essa salvação. Quando a gente pensa teologicamente, né, teologia, o estudo sobre Deus, quando a gente vê o que Deus revelou na sua palavra, a gente entende que essa salvação, essa vida eterna consiste de 4 experiências. Não é uma receita de bolo, elas estão, é um milagre, é um mistério, mas elas estão presentes na vida de alguém que encontrou Jesus. A primeira delas é a graça preveniente, ou seja, nenhum ser humano chegaria a Jesus sem que antes Deus estivesse nos atraindo a Ele, colocando sede e fome da presença dEle no nosso coração, usando as circunstâncias da vida para nos quebrar. Ninguém, eu não estaria aqui, você não estaria aqui, se Deus não viesse com a sua graça preveniente, ou seja, previamente, antes da nossa entrega, antes da nossa conversão, Deus estava trabalhando. Eu olho na minha própria vida, na vida das pessoas que eu conheço, todas elas, puxa, eu não via, mas Deus já estava me chamando para Ele. Eu não entendia, mas Deus já estava usando tal circunstância para abrir os meus olhos para a realidade da vida que Ele me oferecia. Eu não percebia isso, mas Deus estava trabalhando à minha volta, às vezes levantando pessoas para orarem por mim, às vezes levantando pessoas para compartilhar algo do Evangelho comigo, que eles não têm, que eu não tinha a mínima ideia que já era Deus trabalhando, operando com a sua graça. Eu estava voltando de viagem, estava no aeroporto, um dos voos era do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, lotado de gente. Achei um lugarzinho para sentar, peguei minha Bíblia e comecei a fazer o meu devocional, e aí sentou um casalzinho do meu lado, e eles ficaram ali, jogando no celular, e conversavam um pouquinho, depois jogavam, e eu lendo exatamente Efésios 2, e aí eu fiquei incomodado. Eu falei: eu preciso pelo menos lançar uma semente no coração dessa pessoa. E eu tentei uma brecha. Quando ele baixou o celular, que ele saiu do jogo, eu falei: posso fazer uma pergunta para vocês? Aí eles dois olharam para mim assim, curiosos, né? Eu falei: que eu estou fazendo uma pesquisa. Minha pesquisa é o seguinte: vocês já leram o texto de Efésios capítulo 2? Eles me olharam assim com um cara como se eu estivesse falando, né, absurdo. Eu falei: não, é que eu estava estudando a Bíblia agora aqui, eu estava exatamente lendo esse texto de Efésios 2. Vocês já leram esse texto de Efésios 2? Eles falaram: não. Vocês já leram a Bíblia? Ah, sim, a gente já viu algumas partes. Ou seja, nunca leram. Já vimos algumas partes. Aí eu disse: vocês nunca leram essa carta? Não. Eu disse assim: eu gostaria de motivar vocês a lerem Efésios 2. Aí ele começou a anotar. Eu falei: leia esse texto, procure compreender o que ele significa. E assim, porque a gente recebe tanta informação, tanto conhecimento hoje, não é verdade? Mas aqui existe um conhecimento que é o mais necessário que a gente precisa conhecer. Aí eu vi que eles já estavam desconectando comigo, porque eles já viram que eu ia falar mais coisas de Deus, de Jesus, e eu disse assim: então leiam esse texto, né? Eu sei que eu não consegui evangelizar aquele casal, mas eu sei que aquilo foi uma semente. Eu sei que eles não são interpelados por alguém todos os dias, perguntando se eles leem o texto de Efésios capítulo 2. Eu sei que Deus de alguma forma estava me usando ali para chamá-los para uma realidade espiritual. Eu não sei se eles vão ler Efésios, se eles leram naquele dia, se eles vão ler nessa semana, ou se eles vão esquecer e o Espírito de Deus vai lembrá-los daqui 6 meses, 1 ano, 10 anos. O que eu sei é que Deus usa o tempo todo pessoas, situações,
problemas que nós enfrentamos para nos atrair a Ele e nos chamar para Ele. E isso é o que a gente chama de graça preveniente. É a graça de Deus buscando a gente, enquanto a gente está perdido na nossa vida. É a graça de Deus, a graça de Deus. A gente anda pelas ruas, a gente anda pelos aeroportos, cheios de pessoas, e muitas vezes eu fico me perguntando, puxa, mas como que essa pessoa pode viver sem Jesus? Eu fico orando pelas pessoas, aquele Senhor lá, algumas pessoas Deus vai tocando no meu coração, e aí eu fico pensando assim, puxa, mas como que essa pessoa pode estar vivendo sem Cristo? Como? E Efésios 2 diz, leia na sua casa o que diz Efésios 2, como as pessoas podem viver sem Cristo. Elas podem viver seguindo o seu coração, os desejos do seu coração, elas podem viver seguindo o curso desse mundo, elas podem viver seguindo exatamente o que o inimigo da nossa alma, o diabo, o que ele propõe para a gente. Por isso que é possível alguém viver a vida inteira vazia, sem sentido e sem propósito, e não se voltar para Cristo. A boa notícia para todos nós aqui é que a graça de Deus está operando para que a gente possa chegar a conhecer a Ele. A segunda coisa é que quando então nos rendemos a Jesus como produto dessa ação da graça, nos chamando, quando a gente entende que Jesus é realmente o caminho, a verdade e a vida, que o amor dele está dirigido a nós, e a gente se rende a esse amor, a essa graça, que perdoa os nossos pecados, que realmente nos concede um relacionamento vivo com Ele, acontece a justificação. E o que é essa palavra? A gente não usa essa palavra no dia a dia, muita gente não entende. É que você é declarado justo. Quando alguém crê em Jesus e se rende a Ele, você é declarado justo. Agora você é uma pessoa justa, não por aquilo que você fez, faz ou irá fazer, não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Ou seja, Jesus é o único justo, sem pecado, o único que jamais pecou. E quando eu e você nos rendemos ao amor dEle, nos entregamos a Ele, os méritos de Cristo nos cobrem. A justiça de Cristo nos cobre. Quando eu e você cremos que Ele é Deus, que Ele morreu no nosso lugar, que Ele morreu para pagar o preço dos nossos pecados, quando nós nos rendemos a Ele de todo o coração e cremos nisso, a Bíblia diz que pela graça, mediante a fé, nós somos salvos. E essa salvação implica agora que quando Deus vê você, Ele não vê mais os seus pecados. Quando Deus vê você, agora Ele vê você como filho e filha dEle, você recebe uma nova identidade, você é declarado justo, os seus pecados não te separam mais de Deus, não te impedem mais de se relacionar com Ele, não te impedem mais de desfrutar do seu perdão, da sua graça, da sua presença a cada dia, não, porque você é declarado justo por causa de Cristo. É por isso que o cristianismo é a única religião do mundo que a lógica é diferente, não tem a ver com aquilo que você faz, mas com aquilo que Cristo fez, não tem a ver com o fato de você ser um cara legal, não tem a ver com o fato de você ser alguém que não faz mal para ninguém, de você ser alguém que é uma boa pessoa, não tem nada a ver com isso, tem a ver com o que Cristo fez na cruz, até mesmo porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Nós somos declarados justos. Olha que lindo isso, irmãos, que poderoso é isso, que transformador. Eu não sou digno, você também não é, mas Jesus olha para a gente e Ele diz assim: eu te perdoo, eu não só te perdoo, eu te dou a condição, a autoridade de você ser filho de Deus, eu te dou uma nova identidade, eu te dou um novo coração. Eu não vejo você nos seus pecados, eu vejo você na minha justiça. É Deus pagando o preço por nós, irmãos. Por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando alguém se volta para Ele, quando alguém se rende a Ele, quando alguém crê nele de coração, a Bíblia diz que é isso que acontece. Pela graça nós somos salvos mediante a fé. Não é de nós, é dom de Deus, é uma graça de Deus que vem sobre o coração pecador que se arrepende diante dEle e que crê nele, que Ele é Deus, que Ele é o Senhor e Salvador. Nós somos declarados justos. Aí a Bíblia diz que nós entramos num processo de santificação. Ou seja, a partir do momento que eu me rendo a Jesus, eu começo a caminhar com Ele, de coração. E nesse processo Deus vai santificando áreas da minha vida. Deus vai me transformando. Alguém já disse que se Deus transformasse a sua vida do dia para a noite, você nem ia se conhecer mais. Porque há tanta coisa para você mudar, eu também. Se Deus viesse na minha vida e me mudasse de um dia para o outro, eu não ia me conhecer mais, porque há tanta coisa para ser transformada. Mas desde que eu me rendi a Ele, há 35 anos, Ele vem trabalhando e santificando a minha vida. As pessoas que se batizaram aqui não são perfeitas, você sabia disso? Mas elas estão no processo, porque elas creram em Jesus, elas foram declaradas justas pelo sangue de Jesus, e agora elas estão no processo de santificação. Como eu disse, essas experiências elas caminham juntas muitas vezes, é um mistério, não dá para a gente dizer, até aqui essa pessoa foi justificada, agora ela está sendo santificada, não, mas é só para ilustrar
Aquilo que a Bíblia nos ensina, que nós somos declarados justos em Cristo, e então a graça de Deus agora que salva é a graça que santifica, a graça de Deus que nos dá uma nova vida é aquela que nos ensina também no caminho da justiça, conforme Paulo escreveu a sua carta a Tito. Então é isso, agora Deus está trabalhando em nós e nos preparando para a última experiência, que é a glorificação, que é quando então nós vamos sendo transformados à imagem de Jesus nesse mundo, e quando Jesus voltar, nós receberemos um corpo glorificado, seremos glorificados com Jesus. Eu estava mencionando para o pessoal do batismo agora, Filipenses 1,6, aquele que em vós começou a boa obra, vai completá-la até o dia de Cristo. A obra de Deus no coração de um crente, de uma pessoa, um cristão que se rendeu a Jesus, que crê nele de todo o coração, não é uma obra fadada ao fracasso, é uma obra que começa antes mesmo da gente perceber ou ter alguma consciência do trabalho de Deus. É uma obra que nos leva a nos render completamente a Ele, sermos justificados pela fé. É uma obra então que nos leva a nos render agora a Jesus como o Senhor da nossa vida e dar controle ao Espírito Santo para que Ele vá mudando a nossa vida, as áreas da nossa vida, para que Ele vá visitando os porões da nossa alma, os quartos escuros da nossa existência e venha transformando com a luz do Evangelho e a sua graça bendita, transformando a gente à imagem do próprio Cristo. E aí vai chegar o grande dia, que a Bíblia diz então, que nós seremos glorificados com Ele. Agora me diz aqui, quem de nós é digno disso? Quem de nós aqui é digno? Nenhum de nós. Mas essa é a obra da graça de Deus, o amor de Deus, porque Deus criou você para Ele. Deus criou para você viver com Ele nesse mundo e para estar para sempre com Ele. Deus criou você para viver debaixo da sua graça. Aí sim, família, igreja, bens que você possua, trabalho, realização profissional, tudo isso vai fazer sentido a partir de Cristo. Quando Cristo é o centro, aí sim essas coisas vão tomar o seu devido lugar na nossa vida, sem nos escravizar, sem nos iludir, sem nos destruir. Agora, se Cristo não for o Senhor do seu coração, essas outras coisas vão dominar você, e ao invés de serem bênçãos, serão realmente coisas que irão destruir a sua vida, e a vida de quem você ama. Quando nós olhamos para a Bíblia, é essa grandiosa experiência de salvação, falando em poucos minutos aqui, aquilo que é o maior milagre que um ser humano pode viver, a obra mais profunda que um ser humano pode experimentar. Você pode conhecer mais disso, leia a Bíblia, deixe o Espírito ministrar a você. Nós aqui como igreja oferecemos tantas oportunidades de você conhecer melhor a Jesus e a sua palavra, e essa é a melhor experiência que qualquer um de nós pode ter. Agora, se conhecer Jesus é a maior experiência, mais poderosa, a experiência da vida zoe, da vida eterna, onde nós somos justificados, santificados, entramos no processo de glorificação. O que é a pior coisa que pode acontecer num ser humano? O que é a pior coisa que pode acontecer para qualquer um de nós? O que é? O que seria a pior experiência na vida de um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus? E essa pior experiência é exatamente aquilo que a Bíblia fala de apostasia. A Bíblia chama de apostasia. Eu quero dar uma definição para você dessa apostasia, que é a palavra no grego antigo, apóstasis, que significa estar longe de, que significa um afastamento definitivo e deliberado de Cristo, uma renúncia da sua fé e da sã doutrina. Uma igreja ou um cristão, quando se tornam apóstatas, eles deixam de seguir os fundamentos da palavra de Deus, desviam-se da fé verdadeira e voltam-se para uma vida de escravidão ao pecado, onde o Deus das suas próprias vidas passa a ser eles mesmos novamente. O que eu quero que você entenda nessa série, nós vamos ter tempo para pensar melhor sobre o que apostasia significa, é que apostasia é algo intencional do coração. A pessoa chega num ponto onde ele se torna rival de Deus, onde ele se opõe a Deus, onde ele se torna, por desejar, inimigo de Deus, onde ele rejeita toda e qualquer ação de Deus na sua vida, onde ele endurece o coração a ponto de realmente se colocar em plena rebeldia contra Deus, sem nenhum problema com isso, sem nenhuma culpa, sem nenhum constrangimento, onde ele se vê mesmo completamente separado de Deus. Pergunta a você, um ser humano pode chegar nesse ponto? Alguém que conheceu o amor, a graça, recebeu uma nova identidade, um novo coração, uma nova vida em Jesus, pode chegar a esse ponto? A Bíblia diz que sim. Esse é um tema recorrente na Bíblia, desde o Velho Testamento. Toda a Bíblia
trata da questão de que é possível um ser humano, depois de conhecer Jesus, ou depois de conhecer a Deus, dentro da experiência do Velho Testamento, abandonar a sua fé, abandonar a palavra de Deus, abandonar o seu relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo escreve sobre esse tema, ele diz: o Espírito diz claramente que nos últimos dias, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, por causa da hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a própria consciência cauterizada. A consciência vai sendo queimada, vai sendo endurecida. Você sabe o que é uma consciência? Você tem uma consciência que é a imagem de Deus em você. Quando você faz uma coisa errada, o que te fere? Consciência. Não só a ação do Espírito Santo em convencer do pecado, mas nós também temos a consciência, que fere a nossa consciência. Quando eu e você estamos agindo com ira, quando nós estamos agindo com orgulho, quando nós estamos maltratando alguém, ou fazendo algo que nós sabemos que é errado, a consciência nos fere. Essas pessoas não. A consciência está cauterizada, elas não sentem mais. Elas não têm mais vergonha. Elas ficaram sem vergonha. Elas não têm mais o senso. Não têm bom senso. Não tem mais nada que mova internamente o coração delas para se arrepender dos seus erros e dos seus pecados. A Bíblia fala que os últimos tempos, que são os tempos que nós vivemos, alguns apostatarão, abandonarão a fé. A palavra aqui é apostatarão, abandonarão a fé. E eu quero deixar aqui de forma introdutória nessa série um texto de Hebreus, capítulo 6. Hebreus tem 2 textos muito importantes sobre esse assunto, e esse é um deles. E eu quero ler com você, para você ter uma luz aqui do que a Bíblia diz sobre esse assunto. A Bíblia diz assim: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. A palavra aqui é apostataram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. É impossível que essas pessoas se convertam de novo, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Quero que você entenda um pouquinho esse texto aqui, para eu concluir essa mensagem. O autor de Hebreus está escrevendo para cristãos. Muitos deles haviam vindo do judaísmo, e alguns deles queriam considerar as similaridades superficiais do judaísmo com o cristianismo. E o autor de Hebreus está muito preocupado porque eles não seguem rumo à maturidade cristã, eles não estão firmes na palavra de Deus, eles não estão desenvolvendo a sua santificação em Jesus. Tanto que no capítulo anterior, aqui o capítulo 5, e o primeiro verso desse capítulo, ele fala que eles estavam ainda no princípio das coisas, eles tinham que deixar os elementos, o ensino das coisas elementares da fé, e seguir rumo à maturidade. É isso que diz o verso 1 desse capítulo. No capítulo anterior fala assim: olha, vocês estão bebendo leite, vocês deveriam estar comendo comida sólida. Essa é a metáfora do autor de Hebreus aqui, dizendo: vocês deveriam já estar mais maduros, vocês deveriam estar mais profundos na sua fé, vocês deveriam estar crescendo, mas vocês não estão. Então aqui o autor de Hebreus, ele tem um apelo extremamente pastoral, ele está preocupado com essas pessoas, ele está escrevendo para esses cristãos, dizendo: olha, vocês precisam seguir rumo à maturidade, porque se vocês não seguirem, vocês correm o risco de abandonar a fé. Se vocês não crescerem, vocês correm o risco de se tornar apóstatas. Se vocês não irem na direção de Cristo, que é a decisão que vocês tomaram, e não seguirem a Cristo, vocês correm realmente esse risco, que é a experiência mais terrível que um ser humano pode viver. Enquanto você olha esse texto aqui na projeção, deixa eu comentar o que essas expressões significam, porque nós temos 5 expressões aqui, que o autor de Hebreus usa para ilustrar quem são os ouvintes dessa carta, os leitores dessa carta. Ele fala: é aqueles que uma vez foram iluminados. Essa expressão significa exatamente a conversão. A Bíblia usa muito essa ilustração. Nós somos transformados das trevas para a luz, da cegueira espiritual para a vista. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, diz que o Deus deste século cega o entendimento dos incrédulos, para não verem a glória de Deus na face de Cristo. Então, quando o autor de Hebreus está dizendo aqui, essas pessoas foram iluminadas, está falando, essas pessoas realmente haviam se convertido a Jesus. Elas tinham tido uma experiência de terem os olhos abertos, de saírem da cegueira espiritual. Quando ele usa a palavra que provaram o dom celestial, ele está dizendo que essas pessoas não só ouviram, elas experimentaram. Provar é uma experiência real. É como lá no Salmo 34 diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Não é só você conhecer sobre, é você experimentar.
Então a palavra está dizendo que essas pessoas aqui, elas experimentaram, elas não só ouviram de Jesus superficialmente, elas experimentaram o dom celestial. Nós somos salvos pela graça mediante a fé, isso não é de vocês, é dom de Deus. Essa expressão significa salvação. Então essas pessoas foram iluminadas, provaram o dom celestial. Aí ele segue dizendo, tornaram-se participantes do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo só habita o coração de quem crê, de quem foi salvo. O Espírito Santo só faz de nós o seu templo quando nós nos rendemos a Jesus e somos salvos. É o Espírito Santo que opera em nós a salvação. Então, eles foram participantes do Espírito Santo. A Bíblia diz aqui que eles experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Não é por acaso que o autor destaca aqui bondade da palavra de Deus. Porque eles não só receberam a palavra, não aborda somente a palavra de modo sincero, mas sem efeito. Fala que eles desfrutaram da bondade de Deus ao experimentarem a palavra agindo nos seus corações, essa experiência real de conhecer a palavra de Deus e desfrutar então da bondade dEle, da graça dEle em suas vidas pela palavra. É interessante que também no grego, no Novo Testamento, eles usam duas palavras que são traduzidas como palavra no português, a palavra rema e a palavra logos. E a rema normalmente é usada quando é uma comunicação específica de Deus. Eu não tenho tempo para explicar isso, mas uma palavra rema de Deus é uma palavra específica para a pessoa, um pouquinho diferente da palavra logos, que é uma comunicação geral, um ensino geral de Deus. Aqui a palavra é específica. Essas pessoas tiveram uma experiência com a palavra de Deus, em desfrutar da bondade de Deus. Os poderes que há de vir, eles viveram nesses dias, já com base naquilo que Cristo conquistou e que nós vamos viver na eternidade, porque essa é a vida de todo cristão. Nós passamos a viver coisas que já são da eternidade, nós passamos a viver coisas que já fazem parte da vida que há de vir, que há de vir, do mundo que há de vir, mas que nós já experimentamos hoje. É por isso que a vida de um cristão é sobrenatural, é por isso que a vida de um cristão é mais abundante, é mais poderosa, é por isso que a vida de um cristão é diferente, porque nós já estamos experimentando os benefícios da salvação em Cristo, e coisas que fazem parte do mundo por vir, nós já experimentamos agora. Nós já podemos andar com Deus, nós já podemos ter intimidade com Ele, nós já podemos contemplar a sua glória, nós já podemos adorá-lo em espírito e verdade. Ou seja, nós já desfrutamos de coisas que fazem parte da vida por vir, mas nós já desfrutamos aqui. Nós já temos a paz com Deus, nós já temos a paz de Deus no nosso coração. A Bíblia está dizendo que essas pessoas viveram tudo isso, mas diz assim, e caíram. Elas caíram da fé, elas abandonaram a fé. E o texto termina dizendo que o resultado é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Essas pessoas não vão mais se arrepender, e você precisa entender isso. Uma razão aqui que o autor de Hebreus diz que eles estão crucificando de novo o Filho de Deus. Eles estão se colocando na mesma categoria daqueles que não conheciam o Evangelho, mas que gritaram lá na cruz, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Nós queremos Barrabás, nós não queremos Jesus. Ele está comparando aqui essas pessoas que conheceram Jesus, que experimentaram a salvação, mas que estão com a mesma atitude daqueles que gritaram, crucifica-o. Ou seja, se eu experimento a plena salvação de Deus, tudo isso que o autor de Hebreus se refere aqui, e aí, num processo de endurecimento, eu abandono a palavra, eu abandono a fé, e eu me coloco em rebeldia contra Deus, de abandonar a fé, com intencionalidade, com veemência, eu caio no pecado que é o pior pecado que alguém pode cometer, que é o da apostasia, e que alguns se relacionam com a blasfêmia contra o Espírito Santo. E se você está preocupado, poxa, será que eu sou um apóstata? Será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo e perdi minha salvação? Se você está preocupado com isso, a boa notícia é que você não é, porque um apóstata não vai pensar isso. Um apóstata vai estar feliz sendo o inimigo de Deus. Um apóstata, ele vai estar completamente seguro da sua decisão e em rebeldia contra Deus. Ele não tem problema de crucificar Jesus de novo e de dizer, crucifica-o. Não reconheço a sua divindade, não reconheço o seu amor, ele não tem nenhum problema com isso. Então, se você ainda pensa nisso, é porque tem algo do Espírito de Deus no seu coração, uma graça de Deus agindo no seu coração ainda. Mas você precisa ouvir o que Deus está falando no seu coração. Qual o propósito do autor de Hebreus aqui? Ele não menciona no texto, não há nenhuma indicação de que os leitores tinham cometido esse tipo de pecado aqui. Ele só comenta que esse é o caminho daqueles
que não vão rumo à maturidade. Ou seja, na verdade, essa é a possibilidade daqueles que não continuam crescendo, que vivem só nos elementos básicos da fé, que não aprofundam, eles correm um risco de pouco a pouco, até o que receberam perderem. Eles correm o risco de pouco a pouco, endurecendo o coração, perdendo a intimidade com Deus, cometendo pequenos pecados, e cada vez mais se afastando de quem Deus é, ao ponto que chegam ao nível mais baixo que um ser humano pode chegar, que é a apostasia. A palavra de Deus diz aqui em 1 Timóteo 2, 3, 4, eu quero que você guarde esse texto no seu coração. A palavra de Deus diz assim, que a gente deve orar por todos os homens, interceder por todas as pessoas, como nós fazemos aqui, oramos pela conversão dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos. Por que a gente ora? Porque esse é o desejo de Deus. Olha o que a Bíblia diz, isso é bom e agradável perante Deus nosso Salvador, porque Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Qual é o desejo de Deus, irmãos e amigos? Todas as pessoas sejam salvas. Deus criou cada um de nós para Ele, e Ele quer que todos sejam salvos. Só que Deus não vai obrigar ninguém a estar com Ele. Talvez você se pergunte, por que o pecado da apostasia a pessoa não tem arrependimento? Não consegue mais voltar. Exatamente porque ela está contrária a qualquer coisa de Cristo. Ela endureceu, ela criou uma casca contra o Espírito Santo, em que ela não tem nenhuma atitude de fé ou de arrependimento em relação a Deus. É como o diabo e os seus demônios, que creem em quem Deus é, sabem quem Ele é, mas não são capazes de se arrepender, porque eles estão inundados de maldade. Um apóstata é alguém que não é capaz de se arrepender, porque para um arrependimento é preciso humilhação, é preciso fé, é preciso constrangimento do pecado, reconhecimento do pecado e de necessidade de Deus, e essas pessoas não vão mais estar nesse ponto. Então elas nunca vão encontrar o caminho de volta, porque o arrependimento não é uma possibilidade para elas. Olha que contraste. A Bíblia diz aqui, Deus quer que todos sejam salvos. Todos nós que estamos aqui, todos os seus familiares, todos os seus amigos, cada ser humano na face da terra, Deus quer que todos sejam salvos. Mas como eu disse, Ele não vai forçar ninguém. E é por isso que existe possibilidade até, de que aqueles que já se renderam a Jesus, conheceram a Ele, existe a possibilidade de que essas pessoas, se não continuarem no crescimento, no processo de santificação, que essas pessoas retrocedam, e cheguem ao ponto mesmo, de endurecerem os seus corações, de tal forma abandonar a sua fé. A apostasia nunca é do dia para a noite, é um processo reverso, é um processo em que leva a pessoa do esfriamento para a incredulidade, da incredulidade para a desobediência, da desobediência para a rebeldia, é um processo. Mas o autor de Hebreus escreve isso, não porque ele tinha visto essas pessoas cometerem esse pecado, mas porque ele não queria que nenhuma delas chegasse lá. E quando nós estamos compartilhando essa série com você aqui, irmãos e amigos, nós estamos compartilhando porque nós não queremos que ninguém chegue nesse ponto. Nós não queremos que ninguém se afaste do Deus vivo, que ninguém perca a maior e mais poderosa, transformadora experiência que recebeu na sua vida, que é a salvação em Cristo, que é o próprio Cristo. Pelo contrário, que você seja motivado a caminhar com Ele cada dia da sua vida, a amadurecer, a se aprofundar, a conhecer cada vez mais o teu Senhor e Salvador, de tal forma a chegar naquele grande dia da glorificação, de modo irrepreensível, porque é isso que a Bíblia diz, que Deus está trabalhando em mim e você para realizar aquele grande dia, onde seremos glorificados com Jesus. Deus ama você demais, ama de você demais, por isso pagou o preço dos seus pecados. Deus ama você demais, e não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Agora, lembre-se disso, a graça dele está agindo sobre você, e é por isso que você está aqui num culto cristão, lendo a Bíblia comigo, porque a graça de Deus está atuando na sua vida. Cada um de nós estamos em níveis diferentes, mas a graça de Deus está atuando sobre a vida de cada um de nós que estamos aqui, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Só que você deve abrir o seu coração, responder aquilo que Deus está falando. A palavra de Deus deve gerar fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, de tal forma que você possa realmente crer em Jesus como Ele é, e render seu coração a Ele, e deixar Ele transformar a sua vida. E eu digo para a galera assim, olha, a vida cristã só tem uma direção, é crescimento, é maturidade. A vida cristã, irmão, só tem um caminho, é de profundidade. É por isso que nós como igreja, nós nos encorajamos mutuamente, nos nossos grupos, nos ministérios,
adolescentes, jovens, adultos, as crianças ontem, num dia lindo, eu desci ali as crianças louvando, as crianças recitando um versículo, já que elas acabavam de receber, memorizaram o versículo, um dia lindo que as crianças viveram ontem, nosso Kids Mais aqui, foi Kids Mais, foi demais, irmãos, né? Então para a criançada, ou seja, tudo que a igreja faz é encorajando uns aos outros, para que a gente continue no caminho de Cristo, nos aprofundando nele, para que nenhum de nós venha viver a maior miséria que um ser humano pode viver, que é não ter Cristo. Queria pedir para você fechar os seus olhos. Senhor, aplica a Tua palavra ao nosso coração, traduz o Teu Espírito Santo na nossa vida, e dá-nos cada vez mais sede e fome da Tua presença. Visita o coração de cada homem, mulher, jovem, adolescente aqui, ó Deus, e que cada um de nós possamos Te conhecer, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, e assim ter a vida eterna em nós, hoje e cada dia da nossa vida.